Olá, eu sou o pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itauá, e nós estamos estudando as doutrinas da graça. E eu quero fazer uma pergunta para você logo no início. Será que quando nós cometemos um pecado, nós nos afastamos permanentemente de Deus? Será que quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, Deus nos exclui ou tira o nosso nome do livro da vida? Essa pergunta reflete a importância de estudarmos as doutrinas da graça, porque elas nos trazem a segurança da palavra de Deus sobre as promessas de Deus para a nossa vida. Então quero convidar você a ficar até o final do vídeo. Ao final do vídeo, eu vou fazer uma pergunta que trata da sua condição espiritual com Deus, da sua caminhada com Cristo. Vamos hoje estudar sobre a luta constante de todo cristão, e para isso leremos o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Eu vou ler o texto base, em seguida nós damos continuidade ao nosso estudo. A palavra de Deus nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros, ou como também os demais. A luta constante de todo cristão. Qual é o meu objetivo com esse vídeo de hoje? Fazer você entender com clareza os termos pecado, mundo, carne e diabo nos escritos de Paulo, ou seja, na literatura paulina. Então, queridos, em Efésios 2, 1 a 3, no nosso texto base, o apóstolo Paulo diz que o problema dos cristãos é o pecado. E o pecado é fortalecido por três forças: o mundo, a carne e o diabo. Para isso, precisamos acrescentar conhecimento sobre o pecado e sua origem. Todas as pessoas sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados. É o que Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1, o texto que nós lemos. E pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso deve ser entendido como sendo uma força corruptora que mantém as pessoas em regime de escravidão. Jesus disse assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de João 8, verso 34. Então, quem não está em Cristo é escravo do pecado. Romanos 6, 17 e Tito, capítulo 3, verso 3, reforçam essa verdade. O estado, querido, de vida pecaminoso é um estado de escravidão, pois o ser humano não consegue se livrar de seus atos pecaminosos. Ou seja, o ser humano, o homem, está vendido à escravidão do pecado, como disse Paulo em Romanos 7,14. Isso sugere que ele se tornou um prisioneiro do pecado. Esse ser humano, ele foi criado sem pecado. Nós vimos isso no nosso primeiro estudo. E Paulo diz que pela desobediência de um, a saber, de Adão, o pecado entrou no mundo. Romanos 5, versículo 12. O pecado habitando em nós, ele faz parte de nós. E por causa dele, o ser humano tem uma natureza pecaminosa ou uma natureza terrena, conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Então esse mal que habita em nós não foi adquirido ao longo da vida, mas ele entrou no mundo por meio de um homem, Adão. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12, o que citei agora há pouco. Este versículo, queridos, é a chave para entendermos o pecado original. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão. E perceba que mesmo sendo Eva a proponente da tentação, o representante irresponsável por ceder foi o seu marido, que é o sacerdote da família, ou seja, o homem, Adão. Romanos 5, versos 12 e 19,
nos mostra que Adão era o representante da humanidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, nos diz que Cristo é o nosso novo representante. O apóstolo Paulo nos diz que a origem do pecado no homem se originou em Adão. Como nosso representante, ele pecou e assim todos nós caímos. É por isso que somos, por natureza, filhos da ira, segundo Efésios 2, versículo 3, nosso texto base ainda. Então nós precisamos entender que vivemos em um mundo decaído. Ou seja, o pecado não está sozinho em sua luta para deteriorar a criação de Deus. O mundo, a carne e o diabo compõem uma tríade maligna que escraviza a humanidade e opõe-se aos propósitos, aos projetos de Deus. O mundo pode ter um sentido generalizado, pode ser criação ou planeta. Romanos 1:8, Romanos 3:19, Romanos 5:12, 1 Coríntios 1:28, 1 Coríntios 4:9 e Efésios 1:4 nos falam sobre isso. Outro conceito importante é mundo e século. Mundo, cosmos, num sentido mais espacial, e século, era, num sentido mais temporal, constituem a descrição da totalidade da vida sem redenção, dominada pelo pecado e fora de Cristo, conforme Efésios 2, versículo 2. O terceiro elemento que aprisiona as pessoas ao pecado é a carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, conforme disse Paulo em Efésios 2, versículo 3. Paulo então usa esses dois termos para designar a existência corporal do ser humano como carne e corpo. Paulo às vezes fala do corpo como pecaminoso, Romanos 6, versículos 6 e 12, Romanos 8, 13, e também fala de carne, num sentido de corpo, Romanos 2, 28, 2 Coríntios 5, verso 5, e 2 Coríntios 12, 17, e também Gálatas 4, 13. São conceitos geralmente mais relacionados. Então vamos fazer uma pequena especificação aqui. Corpo é a existência humana como um todo. Carne, existência decaída do ser humano, designa a corrupção da natureza humana, que está sob sujeição do príncipe da potestade do ar, que domina tanto o mundo quanto a carne. Carne é, portanto, praticamente sinônima de pecado e denota o ser humano em sua temporalidade e em sua transitoriedade. Contudo, não podemos entender o corpo como sendo bom e a carne como sendo má. O corpo foi criado bom, mas foi corrompido por causa do pecado. Assim, o corpo está dominado pela carne. Carne, queridos, é natureza humana decaída, subjugada pelo mundo e pelo diabo e que está em rebelião contra Deus. 2 Coríntios 7, 1, Efésios 2, 1 e 3, Romanos 7, 5 tratam sobre isso. É o poder corruptor que entrou no mundo pela transgressão de Adão e que leva todos os seres humanos à morte, desenvolvendo essa morte em todos os feitos do corpo. Romanos 6, versículo 6 e Romanos 7, 24 falam sobre isso. Assim, o pecado traz consequências. A grande consequência do pecado é a morte. Efésios 2, 1 e Romanos 6, 23 falam sobre isso. A morte é ao mesmo tempo a consequência natural do pecado e a sentença condenatória de Deus por causa deste pecado. O maior pecado do homem, segundo Paulo, é ignorar a existência de Deus, viver como se ele não existisse e ainda substituí-lo por ídolos criados pelo próprio homem. Romanos 1, 28 a 31. A consequência final do pecado é a morte eterna. A morte física já é uma punição, porque o ser humano não foi feito para viver sem o corpo. Gálatas 6, 8 diz isso, Romanos 9, 22, Filipenses 3, 19 e também Romanos 2, versículo 8 e seguintes tratam sobre isso. Mas o pecado ele acarreta morte espiritual, morte física e morte eterna, pois a morte como um todo é consequência e ao mesmo tempo é o julgamento de Deus sobre o pecado. Contudo, a morte física será vencida pela ressurreição.
E ao invés de morte eterna, os cristãos desfrutarão de vida eterna. O que Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 5. Esses poderes, eles são derrotados. O pecado, o mundo, a carne e o diabo cedem terreno na vida do crente ou na vida do cristão, quando este recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É importante e necessário dizer que o pecado na vida dos cristãos está com os dias contados, porque Deus já está operando na vida deles, fazendo com que vençam este mal. A morte recua dia a dia na vida dos servos de Deus, que já não são escravos do pecado, mas livres para obedecer a Deus. É o poder da graça de Deus na vida do cristão que o capacitará a triunfar sobre o pecado, conforme diz Romanos 6, verso 14. E também, 2 Coríntios 5,17 nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. Chegará o dia em que até mesmo toda a criação será libertada do cativeiro da corrupção, conforme Paulo nos disse em Romanos 8, versículo 21. Então, queridos, mediante a morte na cruz, o Senhor cancelou a dívida humana para com Deus por causa dos pecados. E desse modo ele despojou os principados e potestades de todas as suas armas, humilhando-os e expondo-os publicamente. O Espírito, que está em constante guerra com a carne, capacitará o cristão a vencer as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 17 ao verso 25 diz isso. O cristão, ele não é mais escravo da carne, ele é servo de Cristo e tem capacidade dada por Deus para andar no Espírito. Como forma de aplicação, quero trazer uma pergunta para que você possa não somente meditar, mas responder aí nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Como cristão, você se vê na condição de tranquilidade ou de luta constante? Responda para mim aí nos comentários do vídeo. Qual é a condição que você vive? Numa condição de tranquilidade ou numa condição de luta constante? Vamos finalizar esse vídeo com oração e após eu quero fazer um convite especial para você. Oremos. Amado Pai, em Cristo Jesus nós te damos graças, porque Cristo foi à cruz do Calvário para então pagar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos nem merecedores de tamanha bênção que nos é dada, que é o perdão integral dos nossos pecados através de Jesus Cristo. E, Senhor bondoso, a cada dia ensina-nos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Meu convite especial para você é que você continue conosco nesta série tão importante, que vai então tirar dúvidas do seu coração. A série Doutrinas da Graça, ela vai falar sobre o perdão integral de Deus, sobre a morte propiciatória de Jesus na cruz do Calvário, por que nós podemos ter segurança da salvação, por que nós não precisamos ter medo de qualquer coisa que acontece nos lançar no inferno. Dúvidas como essa estão presentes em muitos corações. E é entendendo a palavra de Deus, entendendo as doutrinas da graça, é que nós dirimimos, tiramos essas dúvidas do nosso coração. Então Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente final de semana, fica com Deus, você e sua família.